Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo publica relatório anual com as demonstrações financeiras de 2024. Flamengo recebe resposta do governo do Rio de Janeiro sobre a venda do naming rights do Maracanã. Hoje é o dia 1º de abril, é o dia da mentira, mas essa notícia é super verdadeira. Jorginho e Flamengo diminuem diferença de valores e caminham para um acordo nos próximos dias. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Desde que assumiu como presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, segue tentando resolver a situação financeira do clube. E uma das ideias do mandatário foi, junto com o Fluminense, tentar vender os naming rights do Maracanã, a fim de aumentar a receita do estádio. O mais querido, inclusive, recebeu uma sinalização positiva do Estado do Rio de Janeiro sobre esse assunto. Segundo informações do jornalista Rodrigo Matos, o governo do Rio de Janeiro sinalizou positivamente em relação aos termos da concessão permitirem a venda dos naming rights do Maracanã. Vale ressaltar que o Flamengo e o Fluminense renovaram a parceria com o Templo Sagrado por mais 20 anos na temporada passada. A ideia do BAP com a venda do naming rights é aumentar as receitas do Maracanã e reduzir os custos do estádio. Além disso, a diretoria rubro-negra já tem até uma avaliação de quanto poderia arrecadar com a possível negociação. Mas esses valores ainda são guardados em segredo pelo clube. Em meio às negociações envolvendo o Maracanã, o Flamengo segue avançando no processo para construir o seu estádio próprio. Por enquanto, o presidente BAP aguarda o resultado do estudo de viabilidade e de planejamento financeiro que deve ser entregue pela Fundação Getúlio Vargas até o final de abril. Na sequência, o mais querido deve estruturar o projeto da nova Casa Rubro-Negra. O Flamengo divulgou nesta segunda-feira o relatório anual com as suas demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício de 2024. A publicação vai de acordo com o que aponta o Estatuto do Clube. De acordo com o material divulgado pelo clube, a dívida operacional líquida, que era de 217 milhões em 2022, caiu para 48 milhões em 2023, contudo, com o investimento realizado para a compra do terreno do gasômetro para a construção do seu estádio, o valor subiu para 327 milhões de reais. Por outro lado, a receita se mantém acima de 1,2 bilhão de reais, mas teve queda de 2023 para 2024. Em 2022, o valor foi de 1,290 bilhão. Posteriormente, mesmo sem títulos, o ano retrasado bateu 1,440 bilhão de reais. Já na temporada passada, o Flamengo obteve 1,334 bilhão de reais. O resultado do clube em 2024 foi impulsionado pelo crescimento das receitas comerciais e com premiações por títulos, que compensaram a queda nas receitas de Match Day, onde o desempenho nas linhas de bilheteria e sócio-torcedor ficou aquém do esperado, apontou outro trecho do documento divulgado pelo rubro-negro. O Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo, no uso das suas atribuições definidas pelo artigo 115 do Estatuto, em deliberação realizada nessa data, com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e havendo procedido à análise das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024, as quais incluem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa e as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores independentes emitido pela Ernst Young Auditores Independentes Sociedade Anônima. Ciente das observações registradas nesse relatório, é de opinião que as referidas demonstrações financeiras representam adequadamente
quanto aos aspectos relevantes à situação patrimonial e financeira do Clube de Regatas do Flamengo em 31 de dezembro de 2024 e, por conseguinte, estão em condições de serem submetidas para aprovação do Conselho Deliberativo. Maravilha, meu amigo e minha amiga, além desse seu like maneiríssimo e super importante a sua inscrição, eu quero te pedir também para que você compartilhe os nossos programas com pelo menos 3 amigos flamenguistas, parentes também, porque se você fizer isso não tem para ninguém, a gente chega logo nesses 100 mil inscritos, o que é o nosso grande sonho, me ajuda aí, e se você indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer em público e de mandar as boas-vindas para esse nosso novo inscrito. Combinado? Muito obrigado! Segundo o portal GE. Globo, uma nova reunião entre o Flamengo e o staff do Jorginho no domingo encurtou a distância entre as partes e preparou bem o terreno para um acerto final. Ambos os lados cederam e ficaram perto de um acordo por valores, principal empecilho no negócio até esse momento. Perto do que é considerado bom para os dois lados, a expectativa do Flamengo é chegar a um acordo nos próximos dias. O diretor de futebol, José Boto, vai levar os números ao presidente BAP em busca de um aval para fechar logo a contratação do Jorginho. A princípio, por 3 anos. A informação da reunião foi publicada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro-Negro. A viagem recente do Jorginho ao Brasil foi um ponto importantíssimo para o avanço dessas conversas. O meio-campista trouxe a noiva ao Rio de Janeiro e o casal saiu muito feliz e encantado com a visita. O jogador teve uma recepção calorosa dos rubro-negros e voltou para a Inglaterra convencido a aceitar o projeto do Flamengo. O staff do Jorginho prioriza o Mengão, mas não fecha as portas para outras propostas. Com o fim do Ramadã, que é o período sagrado para os muçulmanos, no último sábado, o mercado árabe tende a aquecer nessas próximas semanas. Por isso, o Flamengo corre para fechar logo o negócio com o jogador. Um outro encontro entre as partes deve acontecer até o fim dessa semana para ajustar os últimos detalhes. A partir daí, o Jorginho vai negociar a sua liberação com o Arsenal. O clube inglês ainda vai disputar as quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. A tendência era ele sair um mês antes do encerramento do seu contrato, que é em junho, no final de maio, que ele teria que sair. Mas agora tratam a possibilidade do volante chegar um pouco antes ao Brasil. Dessa forma, serão colocados na balança os valores para compensar a saída antecipada, já que ele abriria a mão de receber uma grana preta dos ingleses. Internamente, o desejo rubro-negro é ter o elenco completo que vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA o quanto antes. A ideia é que os reforços tenham tempo para passar pelo processo de ambientação e integração ao restante do grupo antes da viagem para os Estados Unidos. A janela especial para a competição abre agora no dia 2 de junho e fecha no dia 10 do mesmo mês. O elenco do Flamengo se reapresentou com uma novidade na manhã dessa segunda-feira. Após o jogo contra o Inter, 7 meses depois da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu. Hoje é dia da mentira, é 1º de abril, mas essa aí é uma notícia super verdadeira. O nosso artilheiro está de volta para a alegria, geral da nação, que já não aguentava mais de saudades do seu querido Queixada. De volta, estava com muita saudade de estar junto com todos. Somente agradecer a Deus, escreveu lá o Pedro em uma postagem no seu Instagram. Pedro ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista dos jogadores do departamento médico. Que maravilha, notícia sensacional. A expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo nesse mês, como revelou o técnico Felipe Luiz depois do jogo contra o Internacional no sábado, na sua entrevista coletiva. No fim de fevereiro, o Pedro foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo. Alguns dias depois, ele apareceu fazendo o primeiro aquecimento já com o grupo. O camisa 9 se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira. No dia 4 de setembro do ano passado,
num lance sozinho, incrível, sozinho, sem contato com outro jogador, o Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele já tinha rompido do joelho direito. Depois da cirurgia, ele iniciou a recuperação na primeira semana de outubro. A lesão fez o Pedro perder a chance de quebrar mais um recorde e ter a sua melhor temporada na sua carreira. Porém, mesmo com a grave lesão e sem entrar nos gramados desde o início de setembro, o atacante teve em 2024 a melhor média desde que estreou como profissional. Foram 32 gols em 45 partidas, uma média de 0,7 por jogo. Em números absolutos, o seu melhor ano ainda é 2023, quando ele marcou 35 gols em 61 partidas. O Flamengo internamente já trabalha com duas possibilidades da volta do seu artilheiro, porque tudo vai depender da resposta que ele vai dar nos treinamentos. E ele já vinha fazendo trabalhos em campo com bola há algumas semanas, mas só na última segunda-feira foi reintegrado de vez ao elenco e liberado para fazer 100% das atividades com o grupo. Inclusive, o Pedro vai continuar treinando com a garotada durante os 4 dias que o Flamengo vai estar viajando de quinta a domingo. Se a evolução for boa, como se espera internamente, o nosso querido Pedro tem chance de voltar a ser relacionado já na semana que vem, quando o Flamengo faz o seu primeiro jogo em casa pela Libertadores. Vai receber aí o Central Córdoba da Argentina no dia 9 às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Se a observação sobre o Pedro nos treinos fizer o Flamengo ser mais cauteloso, o camisa 9 pode até ganhar mais uma semana de preparação. E com isso, o seu retorno aconteceria no jogo contra o Juventude, no dia 16, também às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. Porém, o Pedro não vai voltar de cara como titular. A previsão interna é que o seu retorno aconteça de forma progressiva, com ele começando no banco de reservas e vai entrando na reta final das partidas para ganhar minutos e ir pouco a pouco readquirindo o ritmo de jogo. O centroavante não joga desde o dia 1º de setembro, na derrota de 2-1 para o Corinthians, lá na Arena Neoquímica, ainda sob o comando do Tite. 3 dias depois, ele infelizmente sofreu a grave lesão num treino da seleção brasileira em Coritiba. Aí passou por uma cirurgia no dia 13 daquele mês. A previsão inicial era de que o Pedro voltasse somente em maio, mas a sua rápida evolução permitiu antecipar aí um mês desse prazo. Seja muito bem-vindo, meu garoto. Agora o bicho vai pegar. E dá-lhe, Pedro! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!